Graça e paz, queridos. Boa noite para todos. Que bom ter você aqui hoje. Que o Senhor possa abençoar muito sua vida. E que você saia daqui diferente da forma que aqui tu entrou. E que sua vida seja acrescentada por Deus nessa noite de hoje. Amém? Eu sei que, como bons cariocas que somos, nós não gostamos de chuva. É verdade ou não é? Nem de frio. E chove e a gente põe casaco. A gente é um ser muito, precisa ser estudado. A gente é muito diferente. Mas eu glorifico a Deus que você venceu a chuva e esse frio terrível que está fazendo e conseguiu vir. Você acredita que eu quase botei casaco? Falei, cara, tá chovendo, vou botar casaco. Falei, não, eu vou encarar esse frio de hoje. Abra sua Bíblia comigo, o livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Você que nos visita, está aqui pela primeira vez. Eu quero dizer da minha alegria e satisfação de tê-lo aqui. Que Deus possa lhe abençoar e que você possa retornar tantas outras vezes. Se você não tem uma casa espiritual, você possa fazer dessa a sua casa espiritual. E daqui você tenha cuidado, nutrição, alimento, acolhimento, e as bênçãos de Deus cheguem à tua vida e à tua casa. Gênesis capítulo 26, eu quero falar nessa noite sobre esse texto. E eu quero falar sobre a bênção da obediência. Olha para o seu vizinho e diz assim: existe uma bênção em obedecer aos comandos de Deus. Existe uma bênção na obediência. E eu quero ler esse texto com você nessa noite, meditar sobre ele. O versículo de número 1 do capítulo 26 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira, que aconteceu nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar. Avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Eu lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Só que o verso 6 é uma chave virada, porque o texto vai dizer: Isaque, pois, ficou em Gerar. E eu quero ler o verso 6 outra vez com você e dizer: Isaque, pois, ficou em Gerar. Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Ministre a tua palavra aos nossos corações. Nos instrua, nos ensine. E aquilo que o Senhor precisa trazer de resposta. Pois tem pessoas que estão aqui hoje e elas chegaram aqui dizendo: Deus, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Algumas pessoas entraram aqui, Senhor, para tomar decisões. E eu quero te pedir nessa noite de hoje, ó Deus, que elas ouçam a tua voz e tomem a decisão baseada naquilo que o Senhor deseja, que o Senhor pensa nos teus planos e propósitos. E fala aos nossos corações, mas fala de uma forma tão clara, fala de uma maneira tão objetiva, para que a gente saia daqui sem nenhuma dúvida daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E nós, ó Deus, te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Amém. Eu não sei se você está aqui me ouvindo, você já passou fome, ou já teve escassez de alimento. Passar fome eu não passei, mas comer arroz e chuchu eu comi. Passar fome eu não sei o que é, mas eu sei o que é ter só a última panela de arroz e chuchu. E eu detesto chuchu.
chuchu não é bom, chuchu não é agradável, diz que chuchu não tem gosto de nada. Para que comer uma coisa que não tem gosto de nada? A minha mãe fazia e botava camarão, ou o projeto do camarão. O camarão estava nascendo, ela comprava esse camarão nascido de novo e botava, e ela falava, agora o chuchu está com gosto de camarão. Eu falei, mas ele não é camarão, é chuchu. Escuta, foi um tempo assim, bem difícil que eu e minha esposa passamos. Foi um tempo de muitas adversidades, de muitas lutas, sabe, de muitos questionamentos, de perguntar. Quantas vezes eu e ela perguntamos, ou na verdade muito mais eu do que ela, Deus, será que eu errei? Será que é realmente esse o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Será que é realmente isso que o Senhor quer da minha vida? Será que eu não errei de, sabe, aceitar o convite para me tornar um pastor? Era para mim fazer outra coisa, eu estou aqui atrapalhando a vida das pessoas e não consigo progredir, não consigo ter avanço, progresso, porque tudo que a gente decide colocar a mão, é gostoso quando a gente vê progressão, é gostoso quando a gente vê as coisas avançando. E durante um tempo assim, por mais que eu me esforçasse, por mais que eu fizesse tudo dentro da ordem, nada era suficiente para mudar os meus resultados. E eu entendi que aquele momento era um momento meu de amadurecimento e um momento de obediência. E eu quero falar sobre esse assunto hoje, porque a gente está num tempo, a gente recebeu de Deus uma missão que a gente precisava fazer uma reforma na igreja. Pastor, mas as paredes estão do mesmo jeito, o altar está do mesmo jeito, eu não vi obra nenhuma acontecendo. Escuta, a reforma que está acontecendo é uma reforma, primeiro, ela está acontecendo dentro de nós. A gente já começou a ver o orçamento para a gente mudar o altar, a gente vai mudar o altar da igreja. As meninas ficam dançando aqui, fica um barulho horrível, sabe? Eu cheguei à conclusão que não é só porque eu estou fora do peso. Porque se eu andar para ali, faz barulho. Aí eu já evito de chegar ali, porque me irrita. Eu vou botar o pé ali, o negócio, crack. E eu estava ali, as meninas estavam dançando e elas estavam dando os rodopios delas e crack. Eu falei, é o altar que precisa de reforma. Mas eu quero dizer que a maior reforma que Deus quer fazer é dentro de nós. A maior reforma que Deus quer fazer é dentro do seu coração. E eu quero dizer que você não deu uma viagem perdida aqui. Você está aqui porque você precisa ouvir essa palavra, porque Deus quer fazer uma obra muito grande na sua vida. Deus tem algo para fazer, sabe, muito maravilhoso na sua vida. Pastor, mas o que tem a ver esse texto? Vamos lá, o texto vai dizer que vinha fome sobre a terra, como que tinha existido nos dias de Abraão. E o Isaac, ele foi para uma terra chamada Gerar. Gerar significa alojamento, lugar de acolhimento. Eu quero te dizer que você está num lugar de acolhimento. Isaac chega nesse lugar chamado Gerar, o lugar do acolhimento, e ele vai se avistar com Abimeleque. Abimeleque significa o meu pai é rei. Ele vai para o lugar do acolhimento, para o lugar onde o meu pai é rei. E eu quero te dizer que o teu pai é o rei dos reis e senhor dos senhores, e você está num lugar de acolhimento, e é nesse lugar que você ouve a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. E o texto continua e diz assim: apareceu-lhe o Senhor. Deus se revela para ele, Deus aparece para ele, Deus se mostra para ele, Deus se revela e diz: Isaac, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Agora escuta, a primeira ordem de Deus é: não desce, Isaac, não vá para o Egito. Sabe, hoje eu posso ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para mim e para você: não desça para o Egito. Pastor, mas o que é o Egito? O Egito é a figura do mundo. O Egito é a figura de prisões e cadeias. O Egito representa lugares onde eu me torno prisioneiro e escravo. E eu quero te dizer que Deus me chamou e Deus te chamou para nós sermos um povo livre. Deus nos chamou para a gente experimentar da liberdade
no Espírito Santo. Deus não me chamou para eu estar de novo com cadeias, sabe, com algemas nas minhas mãos. Deus me chamou para que eu seja livre. Deus lhe chamou para você experimentar de um tempo de liberdade no Espírito Santo. E o texto diz que o Senhor aparece para ele e diz: Isaque, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. E aí o verso 3 começa uma série de promessas. Eu quero te dizer que todas as promessas de Deus, elas sempre vão estar condicionadas a uma obediência sua, aos comandos que Deus tem para a sua vida. Ah, pastor, eu quero muito que a promessa de Deus se cumpra na minha vida. Eu quero muito experimentar de bênçãos de Deus sobre a minha casa. Ah, pastor, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, eu tenho um sonho de conquistar algo, eu tenho um sonho de, sabe, ter um salário melhor, eu tenho um sonho de ter uma casa própria, eu tenho um sonho disso, ou um sonho daquilo. Eu não sei aquilo que é o teu sonho hoje ou a tua necessidade, mas eu quero te dizer que Deus, na sua soberania, Ele já separou algo muito melhor do que o seu sonho, do que o meu sonho. Sabe, eu sonhava com uma coisa, Deus sonhava muito além dos meus sonhos. E se eu olho hoje para os meus sonhos lá de trás, e eu vejo hoje coisas que Deus está me mostrando para esse tempo presente, eu digo, os meus sonhos de fato não existiram, eram tão pequenos. Mas a gente às vezes se agarra tanto a coisas tão pequenas, quando Deus tem coisas tão grandes e extraordinárias para fazer na nossa vida. Mas a primeira coisa que a gente precisa definir é: Deus não tem deixado de se revelar e de se manifestar e de aparecer para nós. O grande problema é que Deus se revela, se mostra, se apresenta, Ele diz assim: eu sou Deus. Mas o nosso grande problema é, sabe o quê? É a gente obedecer aquilo que Deus fala conosco. O problema não é Deus falar. Você está aqui me ouvindo, eu tenho certeza que você já ouviu uma ordem de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus já falou com você: olha, toma esse caminho, ou esse caminho você não tome. Faça isso, ou aquilo você não faça. E qual é o grande desafio nosso? É obedecer. E eu li na Bíblia que obedecer é melhor do que sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe, Deus não está interessado nos nossos sacrifícios. Ah, eu estou fazendo um sacrifício terrível. Escuta, Deus não está interessado nos nossos sacrifícios. O que mais agrada o coração de Deus e o que chama, sabe, Deus para nós, sabe o que? É a nossa ação de obediência ao Senhor. É a gente estar disponível para dizer assim: Deus, não importa o que aconteça, eu vou te obedecer. A minha vontade era ir para a direita, mas o Senhor está mandando eu ficar parado, eu vou ficar parado. A minha vontade era de correr, mas o Senhor está dizendo que é para mim sentar e sossegar, eu vou sentar e sossegar. Eu tenho certeza de que Deus está falando hoje ao coração, nem de que seja uma pessoa que está aqui nesse lugar, porque essa foi a mensagem que Deus me deu quando eu estava sentado ali agora. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar com a igreja hoje, agora? Irmão, se Deus não me falasse nada, eu ia subir aqui, eu ia fazer uma oração, eu ia abençoar a sua vida e a gente ia embora. Eu estava disposto a fazer isso hoje. Eu falei: Deus, fala o que a igreja do Senhor precisa ouvir. Ele falou: diga então que é melhor obedecer. Para a gente ter uma boa reforma, para a gente ter uma obra bem feita na nossa vida, para a gente começar a construir algo novo da parte de Deus na nossa vida. Não um edifício que amanhã vai ruir, não um edifício que hoje ele está de pé, amanhã se torna só ruínas. Não, Deus está falando de uma construção que vai se perpetuar, porque o texto diz assim, versículo de número 13, eu queria que colocasse na tela, diz assim: habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti, a tua descendência, darei todas essas terras e confirmarei a aliança ou o juramento que eu fiz a Abraão teu pai. Escuta, a primeira coisa que Deus vai dizer: olha, eu estou com você. Escuta, a medida da tua obediência, a medida da companhia que você tem da pessoa de Deus na sua vida.
Eu queria tanto ter Deus perto de mim. Eu queria ter tanto Deus participante, sabe, da minha vida de uma forma tão ativa. Eu queria tanto experimentar, sabe, ouvir já várias pessoas dizendo: Deus estava comigo, Deus falou comigo, Deus se manifestou a mim. Eu tive uma experiência com Deus no meu quarto. Eu ouvi a voz de Deus. Pastor, eu queria tanto ter essas experiências. Escuta, sabe aonde elas acontecem? É no campo da nossa obediência. É quando a gente entende: Deus está me chamando para isso, embora o meu coração se incline para outras coisas, embora o meu desejo seja fazer outras coisas, eu estou decidindo, eu vou obedecer a Deus. Escuta, a obediência, querido, ela vai abrir portas para nós, assim como a desobediência às ordens de Deus, elas também fecham portas para a nossa vida. A obediência, no início dela, é um caminho difícil. É difícil por quê, pastor? Porque vai contra, na maioria das vezes, as nossas vontades. Pastor, me explica isso melhor? Te explico. Às vezes a gente está fazendo coisas que a gente quer e a gente diz que a gente está obedecendo a Deus. Na verdade, o que a gente está fazendo é só conveniência. Eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer. Quando Deus me pede algo que eu não quero fazer, algo que não é para minha vida ou para minha carne agradável, mas Deus diz assim: é isso que eu quero de você, Júnior. Escuta, aí está o caminho da obediência. Eu quero dizer para você nessa noite de hoje, tem no mínimo uma pessoa que está precisando ouvir isso aqui. Tem hoje que eu tenho convicção plena do que eu estou falando. No mínimo uma pessoa, Deus está falando ao seu coração, e você sente que o teu coração, cara, o pastor está falando direto para mim. Deus está falando, usando a vida desse pastor para a minha vida. Escuta, eu já experimentei disso. Eu era um garoto sentado na primeira fileira de um banco de madeira, aquele modelo de igreja tradicional, histórica lá de trás, aqueles bancões de madeira. Eu estava sentado na primeira fileira daquele banco, e aquele senhor de idade, de cabelos brancos, ele falava, uma igreja de 1000 pessoas, e parecia que ele olhava para um garoto de 13, 14 anos, e a mensagem dele falava ao meu coração, mas não era ele, mas era o Espírito de Deus que usava a boca daquele homem para falar com um menino que estava sentado na primeira fileira de bancos de uma igreja. Eu quero dizer que Deus hoje está usando a minha vida para falar com você, que você precisa sair daqui hoje decidido a obedecer a Deus. Não importa as circunstâncias, não importa se as pessoas vão compreender as decisões que você está tomando. Às vezes nós nos preocupamos mais com aquilo que os outros pensam a respeito das nossas decisões do que aquilo que Deus está falando a respeito de decisões que temos que tomar. A gente diz, sabe o que? E tem gente que está aqui, que você diz isso, mas se eu tomar essa decisão, eu vou desagradar a A, B, C ou D, e poxa, eu vou ficar mal com essa pessoa. Tem gente que prefere ficar mal com Deus do que desagradar pessoas. E a Bíblia Sagrada vai dizer: importa agradar a Deus e não aos homens. E eu cheguei num tempo da minha vida, irmão, que eu não sou mal educado, mas eu cheguei num tempo que minha maior importância, o meu maior valor, cara, se eu estou agradando a Deus, eu estou feliz. Pastor, e se ninguém sorrir para o Senhor? Eu vou ter o sorriso de Deus. E se ninguém piscar para o Senhor? Não é bom, mas Deus vai piscar para mim. Se ninguém me abraçar, também não é bom. Mas eu tenho certeza de que se eu obedecer a Deus, todos os dias Ele vai me abraçar. Todos os dias a presença dEle vai me envolver. Eu sei que essa mensagem não é aquela mensagem que levanta a gente da cadeira para a gente dar glória a Deus. Eu sei que essa mensagem não é aquele tipo de mensagem, sabe, que te emociona. Mas é Deus que está mandando dizer, pelo menos uma pessoa aqui está numa encruzilhada.
Você está num vale de decisão. Você está num lugar onde você precisa decidir seu futuro. Você precisa decidir sua vida. Você precisa decidir quem é o teu Senhor. Quem é quem governa a sua vida? Quem é quem governa? São as suas emoções? São as suas necessidades? Ou quem governa a tua vida é Deus? Deus está mandando perguntar para você: até quando você vai adiar decisões de obediência que você precisa tomar diante de Deus, em detrimento àquilo que as pessoas vão pensar de você, ou em relação àquilo que são as suas necessidades nos dias de hoje? E o texto vai dizer, no versículo de número 4, Deus vai dar uma palavra para o Isaac. Isaac, não sai desse lugar, esse lugar tem fome, mas é nesse lugar que eu vou multiplicar. Diz assim: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque aí vem um memorial. Escuta, a gente sempre precisa olhar para os memoriais. E o verso 5 vai dizer de um memorial: porque Abraão obedeceu a minha palavra. Escuta, algumas decisões que eu preciso tomar, sabe o que Deus me lembra? O seu pai obedeceu a minha palavra. O seu pai foi obediente à minha voz. Há um tempo atrás eu estava precisando tomar uma decisão. E Deus me fez, no momento de oração, lembrar da obediência do meu pai ao Senhor. E como Deus supriu cada uma das necessidades que Ele tinha. Meu pai pastoreou uma igreja aqui em Realengo, uma igreja histórica, tradicional, que não convém falar o nome porque eu acho que é antiético. E essa igreja, de certa forma, eu acho que meu pai mais entregou para a igreja do que a igreja deu para ele. Mas a igreja chegou num nível onde pagava um valor para ele de merecimento, se você quiser usar o termo salário. E também pagava um plano de saúde para ele. Meu pai já era um homem, já de uma certa idade, devia de ter uns 60 e poucos anos. Mas porque ele entendeu que ele tinha uma visão, que ele estava construindo algo dentro do coração das pessoas, ele decidiu abrir mão de tudo isso, para falar assim: eu tenho uma visão de Deus, e eu abro mão de tudo isso, para construir algo maior, ainda que eu não tenha nada hoje. E Deus me fez lembrar disso dias atrás. Falou: seu pai foi um homem corajoso. Até quando você vai ser um homem frouxo? Seu pai foi um homem valente. Até quando diante dos desafios você vai retroceder? Seu pai foi um homem que não tinha problema, sabe, em se posicionar. Por que você está tendo problema de se posicionar? Eu quero dizer para você, meu irmão, se posicione. Porque aquilo que Deus tem para liberar sobre a tua vida é algo tão maior, é algo tão que a nossa mente humana, a gente não consegue acessar. Porque o que Deus tem para nós sempre supera, sempre vai além, sempre transcende aquilo que são os nossos planos e projetos iniciais. Eu quero dizer para você, com toda a franqueza do meu coração, que tem uma pessoa aqui, que você, depois dessa decisão, você vai ver os projetos de Deus indo muito além dos teus projetos pessoais. Eu queria muito que Deus me mostrasse quem é essa pessoa. Eu já briguei muito com Deus. Falei: por que o Senhor não me mostra as coisas? O Senhor mostra as coisas. No terça-feira acabou o culto, Marcos veio falar tudo que era a minha pregação, que estava aqui. Falou: pastor, e ele do jeitão dele, sabe, Débora, que te fez ficar apaixonada? Você está com cara de apaixonada, irmã. Você está com cara. Está com cara de que está amando. Eu estava aqui, ó. Estava aqui. Ele falou: pastor, na tranquilidade, na calmaria. Deus mandou dizer isso. Tudo que estava ali escrito. Eu falei: é isso aí mesmo. Quando ele saiu, eu falei assim: Deus, por que o Senhor não me dá esses negócios também? Por que o Senhor só dá para o Marcão, hein, Senhor? E eu só ouço uma coisa de Deus: a minha graça te é suficiente.
A minha graça te basta. Pega tua guitarrinha, vai tocar e para de ser murmurador. Pega sua Bíblia, vai pregar e deixa que eu use o Marcos para outras coisas. Você está entendendo o que Deus está falando conosco? Escuta, eu queria muito que Deus me mostrasse quem é essa pessoa, porque tem uma pessoa aqui. Eu estou pregando hoje para uma pessoa que está para tomar uma decisão. E eu quero dizer para você, tome a tua decisão. Não retroceda. E quero dizer com todas as letras, sem querer lhe ofender, não seja frouxo. Porque a Bíblia diz, se no dia da tua fraqueza, tu se mostrar fraco ou frouxo, pouco é a tua força. E tem decisões que a gente precisa ser muito corajoso. Tem decisões que a gente tem que ser mais extremamente corajoso. Eu falei que a gente casou, eu e essa mulher, e a gente passou um tempo bem difícil, e depois Deus abriu uma porta, ela ganhava muito bem. Se ela estivesse trabalhando hoje, ela teria um salário muito bom, que nos daria assim, um certo conforto muito grande. E um dia essa bendita mulher, ela decide vir, depois de vir chacoalhando no trem de lá do centro da cidade, ela falou, amor, Deus falou comigo. Eu falei, caramba, cara. Quando essa mulher fala que Deus falou, vem bomba para desarmar, meu irmão. Aí tem que chamar o esquadrão antibomba, SWAT, Missão Impossível. Tananã, eu falei, fala, meu bem. Ela, Deus falou que é para mim sair do trabalho. Eu falei, tem certeza? Ela falou, eu tenho. Eu falei, como foi isso? Ela falou, foi assim, desse jeito, desse jeito. E eu falei assim, Cristiane, você sabe da nossa condição financeira. Se você sair do trabalho, eu não vou ter dinheiro para você fazer mais unha. E assim, mulher quando não faz unha, alguma coisa de muito terrível acontece. Não é verdade, Tatiane? Elas chegam lá para fazer a unha com você, elas parecem um ogro, assim, selvagem. Aí depois que faz a unha, a Tatiane faz a unha. Ai, amiga. Ai, ficou linda a unha, amiga. Eu não sei. Ou então, cara, é muito. Eu dou graças a Deus todo dia que nasci homem. Tinha uma irmã da igreja que ia lá cuidar da Cristiane. E um dia eu passei para observar e fiquei olhando. Cara, que prazer é esse? A irmã com uma pinça, arrancando os cabelos aqui. É a Cristiane, ai. Aí olhou, ai, tá ficando bom. Sofrimento. Eu falei, Cristiane, não vai ter dinheiro para unha. Não vai ter dinheiro para cabelo. Roupa, então. Eu só tenho uma blusa cor de abóbora, uma calça jeans e um sapato já todo surrado. E o sapato eu tinha ganhado de alguém que tinha morrido. O sapato do defunto, irmão, que eu estava vestindo. Eu falei, eu não tenho grana. Você está entendendo, meu amor? Ela, sim, amor, mas Deus falou. Eu falei, Cristiane, se Deus falou, Deus vai te garantir. Mas se Ele também não fizer nada, só fica firme, não pede nada não. Porque vai me deixar nervoso e eu não vou ter condição de te dar. Isso vai me desestabilizar. Ô amor, não vou te pedir nada não. Primeira crise, ela falou, ai, queria tanto tomar café com leite. Eu falei, nossa Deus, cara. Não tinha dinheiro para comprar nem um pãozinho, salário, da rua Manaus. Não tinha nada. Mas escuta, a gente estava obedecendo a Deus. Obedecer a Deus requer em alguns momentos um posicionamento que a gente não pode voltar atrás. E agora eu falo para o segundo grupo de pessoas. Primeiro eu falei para uma pessoa que está aqui. Você tem que tomar a tua decisão hoje.
Segundo, eu quero falar para um outro tipo de pessoa. Tem gente que está aqui. Um dia você tomou uma decisão, eu vou obedecer a Deus. Mas quando a situação começou a apertar, a Deus, eu tenho que resolver isso. Sabe o que é a gente dar a chave para Deus? Falar, pode dirigir. Mas quando algumas coisas parecem que estão saindo do nosso controle, a gente arranca Deus do volante e a gente senta e diz, fica aí quieto aí, deixa que eu vou conduzir o carro. Você não sabe o caminho. Tem gente que está aqui me ouvindo hoje, que você está tirando o volante das mãos do Senhor. Você está tirando o controle da tua vida das mãos de Deus. Porque algumas coisas não estão conectando com aquilo que você, sabe, era o teu plano, era o teu projeto, era o teu sistema. E saiu da sua órbita, saiu do seu controle. E eu quero dizer para você, obedecer a Deus implica em diversas vezes do controle ser tirado da nossa mão e a gente só andar por um caminho chamado fé. O que é fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e convicção de fatos que a gente não vê. O nome disso é fé. Fé é eu pôr o pé e ele cria um espaço, ele cria um caminho, ele cria uma ponte para mim andar, para eu não afundar. Obedecer a Deus aponta para eu entender, essa é a direção. E aí Deus fala, só caminha. Me confronta a saber que Jesus estava passando na beira da praia e os caras estavam lavando as redes. E diz a Bíblia que Jesus passa e só fala uma coisa para os caras. A mensagem de Jesus, vem e me segue. Eles abandonam tudo e começam a seguir Jesus. Jesus não prometeu, olha, você vai ser bem sucedido financeiramente, eu vou te dar uma empresa de pescado, você vai abrir você vai ter um monte de embarcações, você vai ser o rei da tilápia. Não, Jesus não falou nada. Jesus só falou, vem e me segue. E os caras abandonam tudo e começam a seguir Jesus. Só que alguns, no meio da jornada, começaram a se preocupar. Jesus falou assim, ó, nessa jornada que vocês vão de 2 a 2. Vocês não vão levar o forge, vocês não vão levar nada. Vocês só vão. E a casa que recebeu vocês, saúdem essa casa com a paz. Se houver alguém da paz, a paz vai ficar. Se não tiver, a paz volta para vocês. Só vão. Escuta, irmão, nossa maior dificuldade é a gente entender que esse caminho da obediência é só a gente ouvir a direção e marchar na direção que Deus está nos direcionando. E eu quero desafiar você hoje. Tem gente que está aqui que precisa decidir. E tem gente que está aqui que um dia decidiu, mas você retrocedeu e você precisa retornar de volta ao caminho. Você precisa de novo ajustar o teu GPS com aquilo que Deus tem para a sua vida. Olha o que diz o texto, versículo de número 12. Semeou Isaque naquela terra. Semeou Isaque naquela... Que terra era essa? Gerar. E como estava Gerar? Fome. Planta e não tem resultado. Semeia e não vê colheita. Mas quando eu ando em obediência, a terra pode ser deserta, a terra pode não produzir nada para ninguém, mas eu estou andando em obediência. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Sabe o que é isso? Semeia 1 e colhe 100. Semeia 1, volta 100. Escuta, um lugar onde ninguém produzia, um lugar onde ninguém tinha resultado, mas quem anda em obediência, plantei 1, colho 100 de volta. Eu não sei se você está entendendo que esse texto é para mim e para você hoje. O Isaque já passou, o registro está aqui na Bíblia Sagrada, mas hoje, se o texto fosse parafraseado, seria: semeou o Júnior
naquela terra. E no mesmo ano, 2024, recolheu 100 por 1. Obrigado por um amém. Você vai comer churrasco comigo quando 100 por 1 acontecer. Porque o Senhor o abençoava. E enriqueceu-se o homem. Prosperou e ficou o quê? Mas a terra não produzia. A terra não produz para quem não anda em obediência. Quem anda em obediência, a terra sempre vai produzir. Eu quero encerrar aqui a minha mensagem. Eu não sei quem é a pessoa. Eu só quero orar por ela. Porque você precisa tomar essa decisão. Depois dessa decisão, você precisa confirmar ela todo dia. Depois de confirmar ela todo dia, você vai precisar semear. Porque depois, você vai colher 100 por 1. Uma semente, produzindo 100 vezes mais daquilo que você produziu.